Descontos especiais para transferidos. Vem pro Easy. São 8h08, voltamos com o Folha no Ar, primeira edição. Hoje, aqui, recebendo com muito prazer o nosso companheiro, né? Porque, como é que eu vou dizer que não é companheiro? A rádio que originou a Folha FM, Rádio Continental, vem exatamente com o DNA do seu pai. E quando o Cláudio Nogueira diz que o Andral é um advogado que entende tudo de legislação, de comunicação, também você só não nasceu dentro de uma rádio por detalhe, né? Então, voltamos. Arnaldo, você quer entrar um pouquinho na política? Não, deixa a política pro final, né, presidente? A gente bota no final, porque tem algumas coisas do direito também pra gente discutir, aí tem que envolve política também, né? Primeiro a gente estava conversando aqui no intervalo, a gente levantou a questão da segunda instância, mas a gente não ouviu a opinião pessoal do Andral quanto a isso. Qual a opinião particular sua com relação à condenação? Se seria realmente interessante que se mudasse isso, que fosse após uma condenação em colegiado, ou se realmente tem que se aguardar e esgotar todos os recursos? Não, eu prefiro a posição de que não tem que aguardar todos os recursos. Mas confesso que vejo inteligência na argumentação que sustenta o contrário. Né? Então, não é o fato de eu achar, por um lado, que eu vou excluir que os argumentos, eu vou dizer que os argumentos são ruins, são fracos. Não são, né? Como eu disse numa resposta anterior, são pessoas muito bem preparadas, muito bem assessoradas também, e que têm sustentação para as suas ideias. Mas eu acho que, de fato, aí vai haver uma redundância aqui no que eu vou falar, mas as provas, os aspectos fáticos, eles estão encerrados em segunda instância. Você não vai avançar mais sobre o que disse a testemunha tal, o que a perícia tal apurou, aquilo já está, aquilo, aspas, né, eu vou falar até uma heresia, aquilo já estaria transitado em julgado, aquilo já estaria resolvido. Né? Então, por que não? Vai ajustar a pena, vai ser mais, vai ser menos, aí é uma questão técnica. Mas eu continuo sustentando, essa demora excessiva, isso tem que ser enfrentado pelo Estado brasileiro. Né? É um problema de Estado. Tá certo? Isso reflete na população em todos os aspectos. Sentenças que demoram, audiências que nunca acontecem, há uma insatisfação muito grande com o Poder Judiciário, que não é culpado em si por isso. A estrutura é aquela. A estrutura existente é aquela. Agora, de fato, as coisas têm que ser melhoradas. Será que o Supremo deveria, aquelas questões deveriam chegar ao Supremo? Isso é um questionamento. Sim. Né? O Supremo é uma corte constitucional, ela deveria trabalhar bem menos do que ela trabalha. 11 ministros para milhares de processos. Então, não é uma coisa. Então, mas filtros já foram criados. Você diz assim, não criaram filtro nenhum. Cada vez tem mais filtro. Cada vez chegar com o processo ao Supremo, cada vez mais difícil. Né? Porque há muitos filtros que já foram estabelecidos justamente, eu chamo na faculdade de quebra-mola, justamente para não conseguir alcançar o Supremo. Mas é preciso trabalhar mais. Né? Não que não se esteja trabalhando, mas é preciso trabalhar mais para aprimorar. E aí eu faço rapidamente aqui um elogio muito grande ao trabalho do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, cujo acesso de site eu recomendo a todos os cidadãos, porque realmente é um órgão que está fazendo uma alteração muito grande na velocidade, na eficiência do Poder Judiciário, está enfrentando essa questão de presídios, superlotação, ou seja, é um órgão operante. Foi uma felicidade a criação do Conselho Nacional de Justiça, porque ele está, de fato, é um órgão extra, digamos assim, acima do Judiciário, e que acaba se imiscuindo nos seus principais problemas, sem corporativismo. Porque ele é formado de uma maneira mista e sem corporativismo. Não vamos ficar protegendo os juízes, não.
vamos atuar para melhorar. Uma colocaçãozinha. A comunicação também entre o que é decidido pela Justiça e órgãos que vão cumprir o que é decidido. Um exemplo rápido. Uma pessoa que é filho de brasileiros e que nasce fora do Brasil. Até uma certa época, que não tinha sentido nenhum, a pessoa, por ser, porque já diz na Constituição, quem é filho de brasileiros é brasileiro nato. Já está escrito, mas não estava definido. Agora, o Conselho Nacional de Justiça definiu, né, que é brasileiro nato. E como o brasileiro nato, ele não pode ser obrigado a ter que optar por cidadania nenhuma. Isso é um negócio totalmente absurdo, porque uma coisa vai contra a outra. Eu sei porque eu tenho 2 filhos nessas circunstâncias. Nasceram fora do país, mas são filhos brasileiros. Quando chegou aos 18 anos, teve que fazer juramento à bandeira e se declarar brasileiro, o que não interferiu em nada na cidadania americana. O outro já não precisou fazer isso. Mas quando foi pegar o certificado de isenção de serviço militar, o Departamento Militar exigia a declaração. E nós não sabíamos como fazer. Eu fui na Justiça Federal e a Justiça Federal, como é que nós vamos lhe dar uma declaração que ela não existe mais? E aí vai explicar ao órgão militar que ela não existe mais. Não adianta você levar a declaração do Conselho Nacional de Justiça, porque o cidadão diz para você assim, mas eu não posso fazer nada porque eu não tenho como colocar no meu sistema. Sem essa declaração. Então as coisas são decididas e só são colocadas em prática anos depois. Coisas absurdas, né? Acho que tem um exemplo mais prático e mais dinâmico, deve que ter. é a vara de execuções penais. Às vezes o preso já cumpriu pena. Isso. E não sai da cadeia, porque não tem um advogado, alguém para acelerar. A estrutura que nós falamos aqui agora há pouco, a estrutura é pequena. Olha a população carcerária e olha quantas pessoas um juiz de execuções ele é responsável. Ele não dá conta, é sobre-humano. Então é isso que eu estou falando. O judiciário ele não tem um tamanho sequer razoável para enfrentar essa situação. Aí ele começa a cometer injustiças, né? Você, às vezes, morre na fila, dependendo, um idoso vai morrer e não vai receber o benefício dele porque o juiz não deu conta de resolver o problema dele. Então, isso aqui, para mim, está errado. Não é o processo que, em si, ele é longo. Ele é isso aí. E esse problema que o Marco falou, né? É o que acontece. O direito, ele demora a reagir. Sim. Então, os efeitos com relação ao problema que surge, eles vão demorar, às vezes, anos para serem solucionados, né? Poxa, quantas coisas, a nossa Constituição de 88, quantas coisas a gente vai ver ainda, isso aqui não foi implantado, isso aqui, né? Então há uma lentidão que eu até lamento, mas de certa forma é natural nessa reação. Quantas condutas demoram, vamos pensar na Lei Maria da Penha, quanto tempo sem uma proteção especial para a violência doméstica, sobretudo contra a mulher, quanto tempo até aquilo virar. Então a reação, digamos, das regras legais, ele é muito lenta, né? O problema fica subsistindo. Olha só o seu problema. É uma vacância entre o que diz a lei e o que o órgão lá quer. Exato. Ele está pedindo alguma coisa que ele não devia pedir mais. Né? Ele não devia mais pedir mais, mas ele está pedindo. Ele está exigindo. Ele não está pedindo, ele está exigindo. Eu quero que você traga isso aqui. Você fala, mas não precisa mais, você não sabe ler, não. Não é nem precisa, mas não tem como ter. Não tem como, mas... Não tem como ter. Enfim, é isso. É burocracia que no Brasil é muito forte. Ainda tentaram, né, o Hélio Beltrão ser o ministro da desburocratização. E fez uma opção de coisa boa. Fez uma opção de coisa boa. Mas o novelo é muito grande. Sim. André, vamos entrar continuando falando sobre o judiciário, mas um outro tema, e esse muito mais importante para Campos do ponto de vista econômico, que é a questão da partilha dos royalties.
Estava previsto para ser julgada agora a constitucionalidade da lei que redistribui as participações de royalties e participações especiais também para os municípios não produtores, a redistribuição para todo o país. O Estado do Rio conseguiu adiar mais um pouco, que já está aí desde 2013 com uma liminar da ministra Carmen Lúcia, conseguiu adiar para abril, para 22 de abril do próximo ano, agora em 2020. Qual a sua opinião com relação a essa redistribuição dos royalties? Você acha que a lei que foi aprovada no Congresso ela realmente tem algum viés inconstitucional? Eu sou otimista com relação a isso. Eu acho que vai prevalecer o bom senso que está implícito na questão, na classificação de royalties. Né? O que significa royalties? Então você não pode alterar esse significado, e é o que a proposta de distribuição, ela quebra. Então não é royalties, tem que chamar outro nome, né? Dá outro nome para aquilo, é isso? Então sei lá, dá outra nomenclatura, não existe mais royalties. Agora, pela essência, né, é claro que a gente, né, tem que esperar o bom e o ruim, mas eu sou otimista, eu acho que vai prevalecer a essência do Instituto, que é de compensação, de indenização, de pagamento pela riqueza que está sendo usufruída. Ela sim usufruída pelo país todo. Né? A riqueza já está sendo usufruída pelo país todo. E agora, quem está empobrecendo é o local. Inclusive então, estados não produtores, né, Arnaldo, recebem o ICMS. Pois é. Sim. Pois é, que é altíssimo em alguns lugares, né? Então é preciso, eu acho que vai prevalecer isso aí. Eu acho que, claro, nossas autoridades políticas estão mobilizadas, tem que estar. O próprio adiamento demonstrou, né, uma atuação, né? O Supremo também não está muito à vontade para julgar isso, e não sei se julga em 2020 também não, porque aí vai estar menos à vontade ainda. Mas aí tem a pressão de eleições e tal, enfim. Agora, eu acho que vai prevalecer. Eu sou otimista, não é que eu seja otimista para tudo. Nesse aspecto, eu penso assim, se eu fosse ministro do Supremo, esquecendo que eu sou de Campos, né? Vamos abstrair. Para um bocadinho. O Instituto é para isso aqui. Aí agora vem uma modificação que não é para isso aqui. Então, muda esse nome, não é isso. Não é mais royalties. Não tem esse significado. Tá certo? Eu acho que funciona, na minha cabeça funciona assim. E vai prevalecer a regra que está funcionando. Há quem acredite, inclusive, André, você citou isso mais cedo, a questão de um pedido de vista, para adiar ainda mais essa discussão. Muito, né? Provável. E atribuem ao ministro Luiz Fux. Eu encontrei com o Fux ali perto do Santos Dumont, no Rio de Janeiro, há pouco tempo, e saquei o celular, liguei o gravador e vamos tentar falar, né? Vai que, né? Você encontrar um ministro assim, passando por você, mas aí ele totalmente reticente. Vai julgar, né? Não sei, rapaz. Mas esse negócio aí de sessão onerosa primeiro, vamos ver como vai ficar. Eu falei, ministro, uma coisa tem nada a ver com a outra, ministro. Uma coisa... Ele, não, vamos aguardar. Então, assim, parecia que nem eles estavam tão com tanta expectativa os ministros tanto, do Rio, então, não tem... O Barroso nem pode, né? Impedido. Não, o Barroso não pode. Porque é o único voto que a gente saberia qual seria, era o do Barroso. Sim, porque dos outros 10, é isso que eu fico perguntando. Todo mundo fala de 6-4. Por quê? Quem que vai votar? Quem são os 6 que já se declararam? Porque se alguém diz que é 6-4, é porque alguém deve saber de alguma informação de cocheira. Porque, como o André falou, quem prepara o voto normalmente não é o ministro, né? Não. Quem prepara o voto são as assessores. Ele concorda com o que foi preparado, ou não, né? Manda refazer. Mas a verdade, ele não prepara, ele não tem nem condições de preparar. Não dá tempo. Até porque os votos são quilométricos, né? A televisão também trouxe muito isso, né, André? Parece uma aula, né? Você para para assistir um voto. É uma aula, não. Mas foi o que você falou. Quer ter uma boa aula, assista. Assista. Ontem, até só para complementar e a gente dar sequência, até mudar de assunto, ontem eu liguei a Globo News um pouquinho antes, estava em Atafona para vir para o jornal, liguei na Globo News, estava a tela dividida. Metade da tela com o TRF4, metade da tela com o STF, discutindo a questão do COAF. Do COAF, interessantíssimo também, né? Também é um assunto importante. Então, meio a meio, onde você imaginou isso? A televisão, que não é a TV Justiça,
com tela dividida, parecendo... Quanto tempo do noticiário é sobre o judiciário? Quanto tempo? Você pega um jornal desse... Quanto tempo falando A Agência isso? Brasil, né, que é um órgão importante, vinculado ao governo federal, abriu uma editoria chamada Justiça. Não está mais dentro de política, como via, ou quando era um assunto de geral, dentro de geral. Polícia já ficou menor. Não, é Justiça. Polícia, né? que era uma coisa importante, não é mais tão importante, né? Tem alguns aspectos de mudança. Mas, continuando em Campos, a gente falou sobre royalties. Nós tivemos, a gente fala da Lava Jato no cenário nacional como uma mudança de perspectiva com relação à atuação da Justiça. E daí vem logo depois, 2 anos depois, estoura a Operação Check-in em Campos, que chamado pelo Ministério Público de escandaloso esquema. Depois o juiz Elias Pedro Sader Neto vai chamar de um tentacular esquema de corrupção. Como você acompanha esses desdobramentos? Você que também já atuou mais na política, mas ser político, como que você acompanha essa movimentação da Check-in com tantas mudanças que aconteceram na Câmara aqui de Campos? Eu acho que os fatos que a gente conhece são fatos muito graves, né? Que possivelmente aconteceram, né? Isso é uma conclusão minha, mas sem, claro, o processo não está definitivamente, né, encerrado, mas que possível. E é comum, infelizmente é comum no mundo político, né? Esse tipo de utilização de programas em época de eleição. Então, são muito graves. Eu acho que o judiciário, com idas e recuos, ele está fazendo um bom papel, está dando solução a isso. E, sinceramente, eu acho que o desfecho vai ser da manutenção dessa conclusão. Pois é, mas já se discute, né, a questão de estar no foro certo, se não está, né? Ainda há alguns alguns respiros, vamos dizer assim, para a situação. Mas eu acho que está colocado como resolvido. Sim. Não estou vendo como alterar isso. Porque a prova fática, né, tem uma questão de uma testemunha, né, salvo engano, que teria mudado o depoimento e tal. Né? Isso é relevante, mas isso tem que ser provado claramente. Você não pode ficar com uma conjectura, tem que ser alguma coisa muito consistente. Né? Você viu ontem, por exemplo, no julgamento de Lula, quantas preliminares tinha? Tinha copia e cola, tinha não sei o quê, né? E ele foi dando respostas razoáveis a essas questões. Então, e quando você faz essa impugnação de uma testemunha, você tem que ter elementos muito concretos para você obter êxito nisso. Porque, a princípio, a testemunha falou a verdade. Sim. Então, para você desconstituir essa verdade, você não pode desconstituir com desconfiança, né? Ela era minha amiga, agora não é mais minha amiga. Isso não é suficiente para dizer que uma pessoa falou a mentira. Né? Então, funciona. Mal comparando, vou falar aqui no exemplo da Justiça do Trabalho. Até um certo período, se você também tivesse reclamação trabalhista como uma empresa, você não podia ser minha testemunha contra aquela empresa. Até funcionou. Chegou uma hora, o judiciário falou: peraí, Guadinho, então já está presumindo que ele está mentindo porque ele também ajuizou um processo? Não. Ele não está. Prova que ele está mentindo. Sim. Ele pode depor, ele é testemunha. Eu fui testemunha uma vez de uma empresa que eu tinha ganho o processo, que aliás não era um processo trabalhista, na verdade, mas eu tinha ganho o processo. Nem me perguntaram se eu poderia ser testemunha, e na verdade era uma testemunha que não tinha influência nenhuma, mas era só para responder negócio de horário. Realmente não tentaram me derrubar, a empresa, mas o juiz não absolutamente de maneira O judiciário alguma alterou o pensamento. Não, para aí, Galinho. Ele não está presumidamente falando a mentira, ele está presumidamente falando a verdade. Sim. Agora, prova que ele é inimigo da empresa, ele quer prejudicar, faça a prova à empresa, então. Você não pode presumir o contrário. É a mesma coisa da testemunha. Ela alterou o depoimento, você que tem que provar. Não é só lançar a dúvida. Eu não vejo também. Eu acho que nesse ponto não vai ter sucesso.
Nesse caso da check-in, por exemplo, continuando nele, a gente teve ali as ações cíveis e eleitorais, né, que as sanções são 8 anos de inelegibilidade, algumas multas, enfim, algo mais brando. Mas tem também as ações penais. Nós temos hoje 2 ex-vereadores presos, Quelinho e o Thiago Virgílio. Tiveram condenação, a condenação deles, na verdade, foi a regime semiaberto, mas todo semiaberto começa fechado, né, para depois ter essa possibilidade de cumprir no semiaberto. Os 2 estão presos. E tem também a Lindamara, tá hoje há 50 dias foragido, desde que a Polícia Federal anunciou que estava para cumprir ali a sua pena. À época, o delegado Paulo Cassiano, da Polícia Federal aqui de Campos, disse que quem não se entregasse ou se não fosse encontrado até determinado período, acho de 3 dias que ele falou em coletiva, salvo o melhor juízo, porque eu não estava na cidade no dia, estava fora de Campos. Fiquei sabendo pelo que eu li por telefone, não falei com o Cassiano, que é uma pessoa até muito acessível, a gente consegue falar com ele facilmente. Mas ele disse que quem não se entregasse poderia passar do regime semiaberto fechado, ter uma sanção por causa disso. Existe isso no direito, ou o réu tem direito, ou o acusado ou o condenado tem direito a ficar foragido? Então, eu não sou criminalista, então eu não vou enfrentar essa questão com muita autoridade, né? E o doutor Cassiano não falaria algo levianamente, imagino. Então, eu acho que, a princípio, isso pode acontecer, mas isso não é automático, né? Isso teria que ser um reposicionamento com relação a essa... Na época, eu lembro que você até falou que de enviar isso ao TRE. Exatamente. Então, porque você não está se submetendo àquela condenação, eu acho que é possível, porque há hipóteses, algumas dessas eu conheço, de você, por exemplo, você não ser preso em certas circunstâncias, e se você não cumprir, aí você tem que ir ao juízo uma vez por mês, provar que você está indo ali. Só vai assinar um papel, a pessoa nem te pergunta nada, é uma burocracia, chega a ser quase engraçada. Você fala assim, vai lá me dar um papel, assinei, eu cumpri. Se você não for lá e assinar, ele revoga aquele benefício de você ficar ali. Né? Então, as alterações, algumas estão previstas. Como eu estou dizendo, não é minha especialidade, então não saberia dizer. Mas eu imagino que não seja algo automático. Precisaria ter uma constatação, não sei se o próprio delegado, ele deve estar informando, né? E agora, se essa consequência é possível, ela já está consolidada. 50 dias, né? Aí ela já estaria consolidada. Agora, é preciso ver com cautela se realmente acontece, porque eu imagino que ela tem advogado preparado, e isso está sendo colocado na balança. Se entrega ou se não se entrega. Aos que se entregaram, fizeram algum tipo de avaliação. Vou fugir, mas também há quem se entregue porque não quer ficar correndo risco, né? Ele prefere ir caminhando até o local do que ir preservar a sua dignidade, do que a pessoa buscá-lo dentro de casa, e enfim, com câmeras de televisão. Então aí é uma questão pessoal. E ela também deve estar obedecendo alguma estratégia, que eu não creio que seja dela. Ela deve estar, não que ela não possa ter, mas eu não creio que alguém está orientando ela, dizendo, aguarde, eu estou tentando isso, eu estou tentando aquilo, né? Porque se ela consegue a liberação, o fato dela ter ficado fora não vai prejudicá-la em nada. Ela conseguiu ser liberada. Então, são estratégias. O direito, muitas vezes as pessoas de fora não vão entender, mas são estratégias. O advogado ele traça planos de como ele pode alcançar. Então alguém está dizendo para ela, segura um pouco. Como também pode dizer daqui a pouco, não segure mais, vamos embora. Arnaldo, né? Nós ainda temos uns 14 minutos desse nosso papo, e nós estamos começando a falar de política, e a gente enfrenta, nós jornalistas, então sofremos muito com isso, porque dobra o nosso trabalho, que são as falsas notícias. Eu cansei um pouco de ouvir essa palavra fake news, mas não deixa de ser, né? Lançado na campanha do Trump. Mas essas notícias falsas, meias verdades, meias mentiras, coisas pinçadas
ou não, ou a pessoa dá faz um depoimento e você pega uma parte do depoimento. Em ambos os casos, tanto de um lado considerado direita, como do outro lado considerado de esquerda, por exemplo, uma campanha eleitoral hoje é um duelo de fake news. É um duelo, né? Eu não duvido, eu acredito piamente que existam equipes disso, profissionais especializados nisso. O cara já vai trabalhar para isso. Ó, eu sou especialista em pegar uma notícia, distorcer um pouquinho e jogar, ela vai parecer diferente. E tem as que são verdadeiras mesmo, né? Que a gente sabe que pessoas que falam que não devem. E agora, são tão absurdas que parecem até mentira. Tão absurdas que parecem mentira. E as pessoas não dão aquela importância que deveriam dar às vezes. Mas o cara falou a verdade. E agora surgindo, a tecnologia está contribuindo com isso de forma vergonhosa, assustadora. Eu vi um sistema que é simplesmente parece veio do desenvolvimento tecnológico de Hollywood, de filmes. Por exemplo, eu filmo o Arnaldo falando, eu tenho ele falando 20 minutos. Eu tenho a voz dele, que já é sampleada, já passa por um sampler, e a voz é perfeita, e tenho ele falando. E já existe um programa que pega as principais palavras que Arnaldo usa, porque cada um de nós é assim, nós temos palavras preferidas, né? Políticos, oradores, todos têm. E a gente vai e pega aquelas palavras e monta um outro discurso e vai no computador, cria o movimento labial perfeito, a gente vê nos filmes, CGI, o leão falando, o cachorro falando. E você não percebe. E eles estão fazendo isso com as pessoas. E eles fizeram um exemplo de 2 políticos importantes na Inglaterra, que é a mensagem que eu mandei para você, que é o primeiro-ministro e um outro do outro partido. Eles trocam a afirmação para provar. Está vendo o que está acontecendo? E eles mostram como é feito. É assustador. É assustador. Até provar que aquilo não é, que não saiu, que não é verdadeiro, vai enganar muita gente. É verdade. O que você acha que isso pode refletir? Eu acho gravíssimo, né? E o Estado, aí estou falando das leis, vão demorar, o Estado vai e as leis vão demorar a reagir a isso. Porque primeiro se fica atônito o que fazer diante disso. A verdade é que criou-se um mundo paralelo digital, né, que ele é propício à disseminação de fake news. Né? Eu, sem querer, participo de muitos grupos, porque só de advogados eu estou em 2, e fora as outras instituições que eu participo, então a pessoa te coloca lá, você fica até sem jeito de sair, porque vai aparecer seu número ali que você saiu, você fala cruz credo, mais um, eu não aguento mais grupo. Agora, você vai vendo pessoas que você conhece e você tem uma visão boa delas, propagando fake news. Sim. Há montagens, até uma de Lula, que elas são grosseiras. Fizeram isso de forma grosseira, pegaram um discurso dele e montaram ele falando exatamente o contrário do que ele estava falando. Está grosseira. E a pessoa que eu conheço, com quem eu tomo café, que eu acho até uma pessoa inteligente, ela passando aquilo à frente, falando, cruz credo, você não está vendo que isso aqui é uma montagem? Verdade. Esse cara não falou isso. Né? Então isso está criando até um problema para a própria imprensa. Justamente. Porque até as pessoas entenderem, eu quando vejo uma notícia impactante, a primeira coisa que eu vou procurar nos órgãos que eu conheço. Justo. Eu paro um cadinho. Se os órgãos que eu costumo ler e ouvir e assistir, eles não falaram, para cadinho. Agora está Joãozinho aqui falando que isso aconteceu, pode até ser verdade, mas primeiro eu vou dar dúvida em cima daquilo. Porque você está sendo soterrado de informações, a maioria delas falsa. Né? Você não tem como não estar na internet. Dependendo da sua profissão, você não tem como. Teve uma ridícula. Eles pegaram um DVD do Chico Buarque
de uma série de 15 DVDs, exatamente. em que ele está com a banda dele de brincadeira, porque a turma é brincalhona, falando que ele compra a música de um tal de Ahmed. Evidentemente que é uma brincadeira, que é uma gozação. E a direita, entre aspas, né? Porque isso, coloca nas redes sociais, está vendo? Isso é um falso artista. Só porque o Chico tem uma ideia, um ideal político diferente. Não, eu já vi gente de imprensa. Absurdo isso. Eu já vi gente de imprensa fazendo o seguinte comentário. Não sei se é verdade, mas é um absurdo. Você não sabe se é verdade, não existe absurdo, gente. Não sabe, você contraditório, né? Vai apurar. Eu já vi gente lendo em rádio notícia dessa forma. Não, vai apurar, mas não divulga antes, porque não sabe se é verdade. Olha o mal que você pode estar fazendo a alguém, alguma família. Por isso que eu faço esse confronto ético com meus alunos. Pensa se fosse sua família. Você ia gostar? Se estivessem difamando teu pai, tua mãe, teu irmão, você ia achar legal isso aí. Porque ou uma pessoa interpretou mal o que outra pessoa falar, porque isso que ele falou é a coisa mais comum. Eu posso falar aqui, brincando, eu vou matar o Marco Antônio. Se você descontextualizar, você pode dizer que eu ameacei. Sim. Né? Se por acaso eu morrer gripado... Se você morrer, olha, o Andrão falou, mas eu estava falando rindo, eu vou matar ele de rir, eu sou amigo dele pra caramba. Como às vezes você xinga dentro de uma conversa e aquele palavrão é só para ser engraçado, você não está chamando a pessoa daquilo. Então, agora, você pode contextualizar e falar ali. Disse que a sua mãe é uma pessoa desmerecedora de dignidade. Pô, e você às vezes fala... Um bom eufemismo isso, a pessoa desmerecedora. Pois então... Aí... Desmerecedor, muito bom, né? Não é politicamente correto falar isso que eu acabei falando, mas eu quero dizer assim, você não quis fazer ofensa. Sim. Né? Mas você ofendeu. Então, é preciso... Eu vou dizer uma coisa, eu estou com todos os filtros, tudo que eu leio na internet, eu penso 10 mil vezes. Gente que diz que a pessoa morreu. Sim. A pessoa morreu, aí você sai, você não quer nem saber se morreu mesmo, você quer ser o primeiro a dizer nos seus grupos que a pessoa morreu. Daqui a pouco, Gugu não morreu. Aí fica, peço desculpa, Gugu não morreu. Pô, aí você fala, verdade. Caramba, como é que pode você ficar propagando uma coisa que vai fazer mal a alguém? Então, o tempo vai fazer a legislação, porque hoje está se atônito. Como é que pune o crime da internet? Porque o crime da internet, ele pode acontecer de outro país. Sim. E o país só tem soberania para punir dentro do seu território. Né? Então você pode estar nos Estados Unidos ofendendo um político brasileiro e ele vai ter que ter com ação na corte americana. Olha a complicação. Então o direito ele demora a reagir. Teve um caso de uma brasileira que morava nos Estados Unidos que começou a ofender aqui. Você lembra disso, Arnaldo? Não me recordo. Agora, recentemente, completamente doida, mas não aconteceu nada com ela. Não aconteceu nada com ela, porque estava lá, né, nos Estados Unidos, ninguém sabe aonde direito. Porque... Andrão, são 8 e... São 8h41, ainda temos aí uns 3 minutos, 4 minutos. 2 assuntos para a gente falar, vamos tentar ser mais breve. Você foi presidente da OAB, né? Já foi presidente da OAB. E a OAB é uma instituição que se posiciona muito em defesa da democracia, assim como todos os advogados e todos os jornalistas deveriam fazer também essa defesa da democracia, porque são classes que, algumas das classes que mais sofrem em períodos ditatoriais, assim como professores também, sobretudo de história, enfim. Recentemente nós tivemos algumas declarações temerárias com relação à AI-5. Uma do Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, e outra, mais recente, essa semana, do ministro Paulo Guedes. Como que você acompanha um assunto como esse, tão delicado, sendo tratado por pessoas de tanta influência no Palácio do Planalto? Eu acho gravíssimo. Eu acho que elas deveriam sofrer, né, algum tipo de sanção, porque são autoridades, não deveriam estar... Porque você defender supressão de direitos é algo incompatível com o regime que a gente vive. Claro que ter ideias, tudo é possível, você tem direito de opinião, etc. Tal. Mas se você está participando do governo, você não pode dizer
tudo que passa na sua cabeça, porque você tem uma figura pública, né? E isso dentro de uma sociedade como a nossa, que tem pouco conhecimento até do que foi um AI-5, é gravíssimo, porque a pessoa pode achar que é uma coisa boa, né? Suprimir liberdade, suprimir direito. Não, que isso resolve alguma coisa, como se resolvesse. Né? Tirar o direito das pessoas, isso vai ser bom para a própria sociedade. Quer dizer, então nós somos incompetentes para exercitar os nossos direitos, então nós não podemos ter direito. É um recuo civilizatório gravíssimo. Vamos voltar ao tempo da monarquia, um ser decide sobre a vida e a morte das outras pessoas. Um ser acorda de mau humor e aumenta os impostos. Um ser resolve pegar a sua propriedade. Ó, essa casa aqui agora não é mais sua. Isso é um recuo. Agora, tem que... Isso não é só na monarquia, né? Pois é, não é na monarquia, mas eu quero me dirigir... Não, na monarquia também acontece, mas não só na monarquia. Não só, mas eu quero dizer assim, era comum, né? Era comum o monarca ser o judiciário, executivo, legislativo, exatamente, né? Com ele decidia tudo sobre todos os assuntos. Então... a sociedade, a civilização evolui, e falar em AI-5 é evoluir, é pregar E o que é pior é contar que é algo bom que não é algo bom. Né? Agora, só pode ser bom para quem está no governo, porque eu estou mandando aí, é bom suprimir direitos. Mas a gente tem que tomar conta dos nossos governantes, porque eles não podem suprimir nossos direitos. Eles não estão ali, eles estão ali para valorizar nossos direitos, para fazer os nossos direitos valorizar. Então, eu acho gravíssimo, eu achei o fim da picada. Agora, eu sou muito desconfiado. Político, quando começa a falar de uma coisa polêmica, ele está querendo distrair de outra coisa. Tá certo? Vi até ontem alguém falar assim, o desemprego de 12 milhões, aí você fica falando de AI-5, o que tem uma coisa, tem que enfrentar o desemprego. Quem está no governo tem que enfrentar o que está afligindo a população. Independente de quem causou o desemprego, mas você tem que lutar contra. Não, independente, o problema é de quem está lá no momento. Quem causou? Processo, quem causou, deixa a justiça funcionar. Né? Agora, você tem que resolver. Você não disse que ia resolver? Você não se elegeu dizendo que você teria solução para aquilo? Resolve. Ou começa a resolver, ou tenta resolver. Agora, aí começa a falar umas coisas, aí vai a opção de gente atrás dessa ideia e para-se de falar daquilo. Então, quando o político do governo fala alguma coisa assim, estapafúrdia, você está... jogou, vamos prestar atenção em outra coisa? Vamos esquecer daquilo ali. Pode ser a cortina de fumaça. Com certeza. Para mim não tem ambiente para isso, não tem nem os militares, autoridades. Uma retaliação, até mesmo por essa consequência de desemprego, que o país ainda reage a passos lentos, embora tenha algum sinalzinho de reação ali, mas é muito pouco no tímido mato, ainda, né? É muito tímido. E a gente está sofrendo aí tantas manifestações na América do Sul, né? O Chile, tem a questão também da Bolívia. Não seria uma forma de falar assim, vocês estão vendo eles fazendo ali, mas se aqui começar, a gente vai dar um outro jeito. Exatamente. Né? Uma forma de tentar ameaçar, poderia ser também, né? Seria uma alternativa. Mas ameaçar, eu não vejo clima para esse tipo de coisa mais no Brasil. Isso é uma coisa retrógrada, é uma coisa inadmissível. Né? Como é que um país vai estabelecer isso, vai se relacionar com outros países? Hoje o relacionamento internacional, ele é tudo para um país. Hoje não tem mais aquela ilha, aqui tá tudo assim, né? Você sabe que tem a Coreia, né? A Coreia do Norte e tal. Aqui e ali, você sabe como funciona. Cuba, isso está dando tudo errado, né? São projetos fracassados. Então você precisa se relacionar, você precisa ter comércio exterior. E há países que só se relacionam com você se você tiver um comportamento tal. Senão ele não quer comprar de você, não quer vender para você. Sim. Né? Então impõe-se o quê? É liberdade, não tem que falar nisso. E é preciso que as pessoas que estão assim, gostando da palavra AI-5, que pesquisem um pouquinho o que é AI-5. Né? É fácil, bota lá no Google AI-5, você vai saber o que o AI-5 fez, tirando... Né? Porque as pessoas também, você falou que você é rápido, eu demorando. As pessoas também acham que fechar o Congresso é a solução. É a solução.
Ora, amigos, o que é o Congresso se não reflexo da sociedade brasileira? Quem é que está no Congresso? O Baldo Ribeiro que falou isso no livro magistral, né? Política, quem manda, como manda e por que manda. Falecido João Baldo Ribeiro, baiano. Ele disse isso. A gente olha para os políticos como se fossem extraterrestres, que roubam, que matam, né? Mas se você olhar, eles são nós. É o espelho da sociedade. Eles são nós, porque são o quê? São advogados, são contadores, são pipoqueiros, são taxistas, são médicos. Eles são pessoas que saíram do nosso meio. Né? Aí João Baldo Ribeiro, vícios, João Ribeiro faz essa pergunta, fechando mazelas. O capítulo, ele fala assim, e se fosse você no lugar dele, você faria o quê? Você ficaria procurando um emprego para os seus parentes? Você ficaria aceitando um presente? Ou você faria... Pense bem, você faria diferente? Então é preciso ver, não é fechar o Congresso que vai resolver. Não. É melhorando a eleição, é apoiando, melhor. É pensando mais, é cobrando. Que nós até esquecemos quem é que a gente votou. Perguntar se você votou em qual deputado? Caramba, pergunta difícil. Né? Até fruto dessa opção de eleições também, isso contribui, tem eleição de dois para vereador para uma coisa, se tivesse sido uma geral era melhor. Mas de qualquer maneira, para fechar, que pediram para ser rápido, o meu pensamento é esse, nós temos que aprimorar a democracia e não recuar. Recuar não vai dar poderes excessivos a um gestor ou alguns gestores, não vai resolver o nosso problema. E como disse aquele que foi presidente da ABI, foi ele que falou isso? Não. Foi um político que disse o seguinte: eu não tenho medo do militar, do general, eu tenho medo do guarda da esquina. Que se investe de poder quando não tem. Essa frase é atribuída a Pedro Aleixo. Que era o vice civil, né, jornalista civil. E que não tomou posse. Ele não assinou. Ele era vice, porque 64... Agora eu não lembro quem era o presidente em exercício, e ele era o vice, era um militar e um civil. Ele não assinou o AI-5, ele foi contra o AI-5, e aí outro político que diz, e deu no que deu, né? Aí a história conta... Foi o Costa Silva. Foi o Costa Silva, né? que teve logo depois do AI-5, ele não assinou, o Pedro Aleixo, o Costa Silva teve o derrame, dizem que morreu no derrame, mas que seguraram um pouco até montar aquele triunvirato, aqueles três militares, Rademacher e os outros eu não lembro, até eleger o Médici. E aí realmente que a coisa endureceu de vez. Pois é. Marco, a gente está com 8h50, já estourou, né? Já estourou. Mas só uma perguntinha. Cenário municipal, você também já disputou eleição, já como eu falei, um ator político atuante em Campos. Como que você está vendo essa conjuntura do cenário e o que você projeta para 2020? Eu não estou vendo otimismo, não. Estou prestando bastante atenção, mas eu esperava que a gente estivesse vivendo momentos menos ruins. Claro que a expectativa também não era maravilhosa, porque a gente sabia dos problemas financeiros que o município enfrentaria, está enfrentando, estão aí os reflexos, né? A gente está vendo, né? A gente não pode acreditar em outra coisa que não seja a realidade impondo esse monte de sacrifício, né? Mas de qualquer maneira a gente tem sempre uma vontade que as coisas corram melhores, mas não olho para frente com esperança em demasia. Por quê? Primeiro que os personagens que estão se colocando na política não são personagens novos, apesar da pouca idade, não são personagens novos, né? Por conseguinte, as ideias tenderão a ser as ideias que não deram certo até agora, né? Ou que deram certo em outras circunstâncias que não vão dar nessa de aperto financeiro. Então eu ainda torço para o surgimento de uma liderança, claro, preparada, enfim, que propõe um caminho diferente, mas de muito trabalho, porque também não tem milagre. É trabalhar, otimizar. A administração pública de qualquer lugar gasta muito mal, joga dinheiro fora e presta mau serviço. Ou seja, nós temos que imaginar a administração pública feita com uma qualidade, né, superior, e não
né, hospitais ruins, educação, enfim. Mas precisa de dinheiro, também não adianta fazer conta sem o elemento principal, que é ter verba para gastar. Mas enfim, precisamos ter uma expectativa, e eu acredito que isso vai, né, o tempo já não é muito longo até a eleição, mas eu acho que vai surgir, né? Vão surgir ideias aí. Mas como está posto hoje, eu não estou otimista. Conta sem... Bom, deixa eu só fechar uma coisa aqui, que é o nosso Folha no Ar, na internet, porque eu quero me despedir dos nossos ouvintes de hoje. Quero agradecer sinceramente ao Andraldo estar aqui conosco. Foi um excelente papo, Andraldo, muito mais uma conversa, né, descontraída do que uma entrevista, que é como a gente procura manter todas as nossas conversas aqui no Folha no Ar. Muito obrigado, as portas estão abertas e sucesso para você. Eu agradeço, peço desculpas se falei demais. Nada. Não, mas falou o que nós queríamos ouvir. Muito obrigado. Um abraço, Arnaldo, bom dia de trabalho. Amanhã, sexta-feira. Amanhã a Luísa está de volta aí, eu também venho amanhã, mas amanhã Abdo Neme, secretário de Saúde, e Dr. Dante. Ah, sim, também, muito importante. diretor da HGG, programa muito importante. Com certeza, com muito assunto para a gente tratar aí, a questão da saúde pública de Campos, que vem enfrentando uma série de problemas. Bom, um abraço a todos. Eu vou direto à redação do Jornal Folha da Manhã com o repórter Ícaro Barbosa e o direto da redação.